Era para ser a noite mais triunfante de toda a minha existência. Eu tinha acabado de concluir meu mestrado em administração de empresas e lá estava eu, sentada na cabeceira de uma longa e polida mesa, no restaurante O Candelabro, cercada pelos meus amigos mais próximos, colegas respeitados e meus pais. A iluminação era baixa e intimista. O vinho era de uma safra que eu não poderia ter pago 1 ano atrás. Eu senti pela primeira vez que tinha finalmente chegado lá, que tinha vencido. Então minha mãe, Helena, bateu com uma colher em sua taça de água. Um silêncio tomou conta do ambiente. Meu mentor, Daniel, me deu um sorriso caloroso e cúmplice, claramente antecipando um brinde orgulhoso de mãe. Eu também estava esperando um brinde, pensei. É agora, finalmente, ela realmente me enxerga. Ela olhou diretamente no fundo da minha alma. Suas palavras não estavam arrastadas pelo vinho. Ela não se deu ao trabalho de sussurrar. Ela falou com uma clareza arrepiante, alta o suficiente para que a mesa ao lado parasse a própria conversa para ouvir. Eu queria que você nunca tivesse nascido. Parecia que a suave música de jazz que tocava ao fundo tinha sido violentamente arrancada da tomada. O zumbido suave das risadas evaporou instantaneamente. Alguém derrubou um garfo, e o som dele batendo contra um prato de cerâmica foi como um tiro no silêncio repentino e sufocante. Todos estavam congelados, seus olhos alternando entre a expressão gélida da minha mãe e a minha, que tenho certeza era uma máscara de puro choque. Eles estavam todos esperando que eu me despedaçasse, estavam esperando pelas lágrimas para que eu desmoronasse. Mas eu não desmoronei. Em vez disso, uma sensação bizarra e gélida de paz tomou conta de mim. Aquela única frase não destruiu minha vida, apenas obliterou meu relacionamento com eles. Foi o momento exato em que o poder deles sobre mim finalmente, abençoadamente, morreu. Antes de entrarmos no resto da história, por favor, tire um segundo para clicar no botão de curtir, se inscrever no canal e deixar um comentário me dizendo de que parte do mundo você está assistindo. Eu cresci em um grande sobrado, em estilo colonial, na Alameda das Acácias, em um bairro nobre de Curitiba. Se você passasse de carro pela nossa casa, presumiria que éramos a família brasileira perfeita. O gramado era sempre um tapete vibrante e impossivelmente verde. As cercas vivas eram aparadas em linhas geométricas perfeitamente retas. Na garagem, você sempre encontraria 2 sedãs meticulosamente limpos. Todo domingo saíamos pela porta da frente, vestidos com nossas melhores roupas, e íamos à missa. Meu pai, Ricardo, estaria de terno e gravata. Minha mãe, Helena, usaria seu colar de pérolas. Parecíamos uma fotografia arrancada de uma revista de estilo de vida, mas fotografias são silenciosas. Fotografias não mostram a realidade que se desenrola assim que a porta da frente se fecha. Dentro daquela casa havia uma ordem muito particular, um sistema tácito. Era como um sistema solar em miniatura. Meus pais eram a força gravitacional que mantinha tudo unido. Mas o Sol, a estrela brilhante e resplandecente, no centro absoluto de seu universo, era minha irmã mais nova, Olivia. Eu era apenas um planeta distante e esquecido, girando sozinha na vastidão fria e escura, cuidadosa para não perturbar nada nem ninguém. Olivia era 4 anos mais nova que eu. Desde o instante em que nasceu, ela foi o milagre deles. Ela tinha uma cascata de cachos loiros e enormes olhos azuis e chorava com uma capacidade pulmonar impressionante. No momento em que ela soltava um lamento, a casa inteira parava. Minha mãe corria para o seu lado. Meu pai deixava o jornal cair no chão. Eles a acalmavam com sussurros e carinhos, segurando-a como se fosse feita de vidro delicado. Tenho essa memória vívida de estar na porta do quarto dela quando eu tinha uns 5 anos. Eu apenas os observava. Esperei que um deles olhasse, me reconhecesse, mas o olhar deles nunca se desviou dela.
Eles estavam totalmente cativados. Essa dinâmica fundamental nunca mudou. À medida que crescíamos, ela apenas se intensificou. Olivia era barulhenta, ela era caótica. Ela se sentia no direito de tudo. Se cobiçava um brinquedo, gritava até que fosse seu. Se recusava a comer o jantar, minha mãe pacientemente cozinhava uma refeição totalmente separada e personalizada para ela. Meus pais riam e a chamavam de cheia de personalidade. Eles sorriam com orgulho quando ela pegava os lápis de cera e riscava as paredes da sala, proclamando: "Olha só a criatividade dela! Eu era o oposto, eu era quieta, eu era meticulosa. Entendi desde muito cedo que ninguém iria preparar uma refeição especial para mim. Eu sabia que se desenhasse nas paredes, não seria elogiada por meu talento artístico, ficaria de castigo por 1 mês. E assim, eu me tornei a boazinha. Eu tinha essa crença ingênua de que se eu fosse absolutamente perfeita, eles não teriam escolha a não ser me amar tanto quanto a amavam. Eu mantinha meu quarto impecável. Dobrava minhas roupas em quadrados perfeitos. Eu punha a mesa para o jantar todas as noites, sem nunca ser solicitada. Eu tirava nota 10 em todas as matérias. Eu trazia para casa boletins cobertos de notas máximas, pensando que isso, certamente, seria a chave para destravar o afeto deles. Lembro-me de uma tarde de terça-feira com perfeita clareza. Eu tinha 13 anos. Tinha acabado de ganhar o primeiro lugar na Feira de Ciências do Estado. Era algo grandioso. Passei meses no meu projeto, construindo um vulcão em miniatura que realmente simulava diferentes tipos de erupções. Entrei pela porta da frente segurando a grande fita azul de primeiro lugar. Para mim, parecia mais valiosa que ouro. Entrei na cozinha, meu coração batendo forte de antecipação. Eu só queria ver o rosto do meu pai se iluminar de orgulho. Queria que minha mãe me envolvesse em um abraço. "Mãe? Pai?" chamei. Eles estavam ambos lá. Minha mãe estava aplicando com ternura um saco de ervilhas congeladas no cotovelo da Olivia. Olivia estava chorando, mas eram lágrimas dramáticas, teatrais, escorrendo por suas bochechas. Ela tinha tropeçado nos próprios pés enquanto perseguia uma borboleta no quintal. Era um pequeno arranhão, mal se via. Nem havia sangue. "Mãe?" eu disse de novo, aproximando-me e mostrando a fita. Eu ganhei. Eu ganhei a Feira de Ciências. Minha mãe nem virou a cabeça. Todo o seu foco estava no cotovelo da Olivia. Seu rosto, uma máscara de intensa preocupação. "Agora não, Camila. Não vê que sua irmã está machucada? Vá procurar o antisséptico. Rápido!" Fiquei ali por um momento, a fita azul de repente parecendo frágil na minha mão. "Ricardo, olhe este inchaço", minha mãe disse ao meu pai. Meu pai se inclinou, sua expressão grave. "Coitadinha", ele disse, acariciando o cabelo da Olivia. "Vamos te dar um sorvete depois disso." Coloquei a fita no balcão da cozinha. Ela fez um som suave de farfalhar que eles não notaram. Fui ao banheiro, peguei o kit de primeiros socorros e o trouxe para minha mãe. Ela o pegou de mim sem uma palavra de agradecimento, sem nem mesmo um olhar na minha direção. Ela apenas rasgou um curativo com tema de desenho animado e o colocou com delicadeza cirúrgica no cotovelo da Olivia. "Pronto", ela disse, beijando a testa da Olivia. "Você é tão corajosa, minha doçura." Voltei para o balcão, peguei minha fita e fui para o meu quarto. Prendia no meu quadro de cortiça. Sentei na minha cama e esperei. Esperei que eles entrassem e dissessem: "Sentimos muito, Camila. Estávamos apenas preocupados. Parabéns. Estamos incrivelmente orgulhosos de você." Esperei por 2 horas. Eles nunca vieram. Mais tarde, no jantar, Olivia ganhou 2 bolas gigantes de sorvete de brownie com chocolate, porque tinha sido tão corajosa. A Feira de Ciências nunca foi mencionada. Comi minha comida em silêncio, um nó pesado se formando na minha garganta que eu não conseguia engolir. Essa foi a essência da minha infância. Eu era o ruído de fundo. Eu era aquela que limpava as bagunças que Olivia fazia.
Quando Olivia quebrou um vaso de cristal brincando de bola dentro de casa, ela chorava e minha mãe a acalmava, 60, dizendo: "Foi só um acidente." Mas quando eu esqueci de levar o lixo reciclável para fora uma vez, meu pai me deu uma palestra de 20 minutos sobre responsabilidade e preguiça. Eles tinham 2 conjuntos de regras totalmente diferentes. Um para Olivia: "Faça o que quiser. Você é perfeita e nós te amamos." E um para mim: "Seja perfeita, seja silenciosa, seja útil." Comecei a acreditar que o amor era puramente transacional. Pensei que tinha que merecer minha própria presença naquela casa. Comecei a lavar a roupa deles. Comecei a cortar a grama para que meu pai não precisasse. Eu cozinhava o jantar toda sexta-feira à noite. Tornei-me um fantasma na minha própria casa, aprendendo a andar tão suavemente que o assoalho não rangia. Aprendi a ler instantaneamente o humor de um ambiente. Se minha mãe estava suspirando, eu sabia que precisava ir limpar a cozinha. Se meu pai estava carrancudo para a TV, eu sabia que precisava desaparecer no meu quarto. Eu era profunda e dolorosamente solitária. Olivia não ajudava em nada. Ela estava plenamente ciente de seu status de favorita e o usava como uma arma. Se tínhamos uma discussão, ela exibia um sorrisinho malicioso e dizia: "Vou contar para a mamãe que você me empurrou." "Eu não te empurrei." Eu protestava. "Não importa." Ela sussurrava de volta. "Eles vão acreditar em mim." E ela sempre estava certa. Eles sempre acreditavam. Quando fiz 17 anos, cheguei a uma conclusão que partiu meu coração. Eu não era uma filha para eles. Eu era uma funcionária de alto desempenho. Eu era a sua empregada doméstica. Eu era um investimento do qual se esperava rendimentos de boas notas e 0 problemas. Olivia era a filha deles. Olivia era, assim, a quem eles amavam incondicionalmente, simplesmente por existir. Lembro-me de me olhar no espelho uma manhã antes da escola. Estudei meu próprio rosto, meus olhos castanhos, meu cabelo liso e castanho, o jeito determinado do meu queixo. Eu parecia tanto com meu pai, mas quando ele olhava para mim, seus olhos estavam sempre vazios. "Por quê?" perguntei ao meu reflexo. "O que há de tão errado comigo?" Eu não tinha uma resposta. Eu apenas pensei que talvez, se eu me esforçasse ainda mais, as coisas finalmente mudariam. Pensei que se eu alcançasse algo monumental, algo que eles absolutamente não pudessem ignorar, eles finalmente olhariam para mim do jeito que olhavam para ela. Eu estava errada, claro, mas eu ainda não sabia disso. Então continuei trabalhando, continuei conquistando e continuei esperando por um amor que nunca chegaria. Parei de tentar ganhar a aprovação deles com pequenas vitórias. Decidi que precisava de algo enorme, algo inegável. Eu me convenci de que o amor deles era condicional, e eu apenas não tinha atendido às condições ainda. Criei um novo conjunto de regras para mim mesma. Se eu entrar em uma universidade de ponta, eles vão me amar. Se eu conseguir um emprego bem remunerado, eles vão me amar. Se eu me tornar um sucesso estrondoso, eles finalmente terão que se orgulhar. Então, me transformei em uma máquina de conquistas. Durante todo o ensino médio, enquanto Olivia estava em festas e namorando o capitão do time de futebol, eu estava na biblioteca. Me inscrevi em todas as matérias de aprofundamento que a escola oferecia. Entrei na equipe de júri simulado, não porque gostasse de falar em público, mas porque sabia que ficava bem no currículo para a faculdade. Eu era voluntária em um banco de alimentos local todo sábado de manhã, bem cedo. Eu vivia no limite, movida a café preto e pura força de vontade para ter sucesso. Eu não tinha namorado. Eu não tinha vida social. Eu tinha um plano de 5 anos. Quando fiz 18 anos, as cartas de aprovação começaram a chegar. Primeiro das faculdades estaduais, depois de universidades maiores. Meus pais ofereciam um aceno de cabeça superficial quando eu lhes mostrava. "Isso é bom, Camila", meu pai dizia com os olhos ainda grudados no canal de esportes. "Só não se esqueça de ver o custo." Então, o envelope grande e timbrado chegou.
Universidade Federal de Santa Catarina. Lembro-me de segurá-lo nas mãos no final da entrada da garagem, o sol da tarde brilhando no selo oficial. Minhas mãos tremiam. Era isso. Era uma das melhores universidades do país. Era meu bilhete dourado. Corri para dentro de casa. Mãe! Pai! Eles estavam na sala de estar. Olivia estava esparramada no sofá, rolando o feed do celular ociosamente. Ela estava no 2º ano do ensino médio na época, tirando notas baixas e sendo elogiada por fazer o seu melhor durante um período tão estressante. Eu passei, eu disse ofegante, mostrando a carta. Eu passei na UFSC. Minha mãe pegou a carta e colocou seus óculos de leitura. Ela a leu lentamente. Prendi a respiração. Minha mente correndo com visões dela, finalmente me abraçando, do meu pai, me dando um tapinha nas costas. Ofsky, minha mãe disse, baixando a carta. Isso é em Santa Catarina, Camila. É muito longe. É uma das melhores faculdades do país, mãe, eu disse, minha voz tremendo com uma mistura de excitação e desespero. E morar lá é caro, meu pai resmungou. Temos que pensar na faculdade da Olivia também. Ela está planejando fazer medicina. E faculdade particular de medicina não é barata. Senti o ar ser sugado dos meus pulmões. Eu vou conseguir uma bolsa auxílio, gaguejei. E vou arrumar um emprego. Vou pegar um financiamento estudantil. Vocês não terão que pagar por tudo. Bem, isso é bom, minha mãe disse, devolvendo-me a carta como se fosse uma conta de luz. Porque nós realmente precisamos focar nossos recursos na Olivia. Ela tem um verdadeiro chamado, sabe? Ela quer ser médica. Olivia estourou uma bola de chiclete que fez um barulho alto. Eu vou salvar a vida das pessoas. Viu? Minha mãe sorriu para ela. Salvar vidas. Isso é tão nobre. Eu apenas olhei para eles. Eu tinha acabado de ser aceita em uma das melhores universidades federais do país, e eles já estavam falando sobre Olivia, que estava à beira de ser reprovada em biologia. Eu vou estudar administração, eu disse baixinho. Vou fazer meu MBA depois. Administração? Meu pai zombou. Ficar empurrando papel, correndo atrás de dinheiro, não é exatamente servir à humanidade, não é? Eu fui para a UFSC. Fiz uma montanha de dívidas com o FIES. Tive 3 empregos. Eu era barista em uma cafeteria do campus, começando meu turno às 5 da manhã. Eu dava aulas particulares para calouros à noite. Eu era assistente de pesquisa para um professor durante as férias. Eu quase nunca via o sol de Florianópolis porque estava perpetuamente em ambientes fechados, trabalhando ou estudando. Eu lhes enviava atualizações regulares. Entrei para o quadro de honra. Consegui um estágio cobiçado em uma grande consultoria. Fui eleita presidente do Clube de Mulheres de Negócios. Suas respostas eram sempre mensagens de texto curtas e impessoais. Legal. Soube que a Olivia passou na faculdade? Vai fazer medicina. Olivia foi para a faculdade. Meus pais pagaram por absolutamente tudo. A mensalidade, o apartamento, o carro dela, suas roupas de grife, suas viagens de férias para Cancún. Eles acabaram fazendo uma segunda hipoteca da casa para financiar o processo de inscrição dela na faculdade de medicina. Enquanto isso, eu sobrevivia com macarrão instantâneo e contava cada centavo para pagar meu aluguel. Mas eu continuei em frente. Me formei como a primeira da turma. Trabalhei por vários anos, economizando agressivamente cada real, e depois voltei para o meu MBA. Eu queria alcançar o ápice absoluto. Eu queria ser tão bem-sucedida que eles não pudessem me negar. Aos 27 anos, eu estava perpetuamente exausta, mas também era bem-sucedida. Eu tinha um cargo de gerência garantido em uma firma de prestígio em São Paulo. Eu ia ganhar um salário de 6 dígitos por ano. Fui para casa no Natal daquele ano. A casa na Alameda das Acácias parecia exatamente a mesma, mas por dentro, o santuário dedicado a Olivia havia se expandido. Agora havia fotos emolduradas de Olivia com seu jaleco branco por toda parte.
Olivia segurando um estetoscópio, Olivia posando em frente ao hospital universitário. Onde estão minhas fotos de formatura? Perguntei à minha mãe, gesticulando para a lareira lotada. Ah, ela disse, acenando com a mão vagamente. Nós as temos em um álbum em algum lugar. Mas olhe esta nova da Olivia. Ela não parece tão profissional? Uma médica. Você acredita? Uma médica na família. Ela é residente, mãe, eu disse. Ela ainda está em treinamento. Ela salva vidas, Camila. Meu pai interveio bruscamente. O que você faz? Você ajuda corporações a terem mais lucro. Não é a mesma coisa. Sempre voltava para isso. A carta da médica era o trunfo final deles. Porque Olivia estava seguindo medicina, tudo o que ela fazia era santificado. Porque eu estava nos negócios, tudo o que eu fazia era inerentemente egoísta. Eles convenientemente ignoravam o fato de que eu lhes enviei dinheiro quando o aquecedor deles quebrou no inverno passado. Eles ignoravam o fato de que eu lhes comprei uma nova televisão de 60 polegadas no aniversário de casamento deles. Eles descontavam os cheques. Eles assistiam à TV. Mas não tinham respeito pela pessoa que os providenciava. Conheci Daniel nessa época. Ele era diretor na minha firma e rapidamente se tornou meu mentor e meu amigo mais próximo. Ele foi a primeira pessoa que realmente me viu por quem eu era. Uma tarde, eu estava chorando na copa depois de um telefonema particularmente brutal com minha mãe. Ela ligou para pedir dinheiro para o conserto do carro da Olivia, porque Olivia estava tão estressada no hospital que não se pode esperar que ela lide com contas agora. Daniel entrou. Ele silenciosamente me entregou um lenço de papel. Família? Ele perguntou gentilmente. Sim, eu enxuguei meus olhos. Eles me fazem sentir como se eu fosse completamente inútil. Não importa o que eu conquiste, nunca é o suficiente. Daniel sentou-se à minha frente. Camila, olhe para você. Você é a pessoa mais brilhante em todo este andar. Você é gentil, é resiliente, é forte. Se eles não conseguem ver isso, é porque são cegos. Não ouse deixar a cegueira deles definir o seu próprio valor. Eu me agarrei a essas palavras, tentei me fazer acreditar nelas, mas aquela garotinha dentro de mim, aquela que só queria a aprovação dos pais, ainda estava desesperada, pensei. Talvez a formatura do MBA seja a coisa certa, é o diploma mais alto que se pode obter em negócios. Quando me virem naquela beca, quando virem o jantar extravagante que estou pagando, eles terão que se orgulhar. Planejei todo o jantar no restaurante O Candelabro. Era o restaurante mais exclusivo da cidade. Convidei meus colegas para que meus pais pudessem ouvir outras pessoas cantarem meus louvores. Eu queria orquestrar a noite perfeita. Eu queria forçá-los a me reconhecer como um sucesso. Comprei um vestido novo, fiz um penteado profissional. Olhei para meu reflexo no espelho e disse a mim mesma: hoje é a noite. Hoje você deixa de ser a filha invisível. Dirigi até o restaurante com um sentimento frágil e perigoso de esperança florescendo no peito. Eu não sabia na época, mas estava caminhando direto para uma emboscada. Eu estava meticulosamente preparando o palco para minha própria execução pública. Eu pensava que ainda estava lutando pelo amor deles, mas na realidade eu estava lutando uma guerra que havia sido perdida 2 décadas atrás. Eu só não percebia ainda. Estacionei meu carro, respirei fundo e entrei no O Candelabro, pronta para meu momento de triunfo. Eu não tinha ideia de que estava caminhando em direção a um precipício. Eu escolhi o Candelabro por uma razão muito específica. Não era apenas um restaurante, era uma declaração. Era o tipo de estabelecimento onde os garçons usavam luvas brancas e os cardápios para os convidados omitiam discretamente os preços. Eu queria mostrar aos meus pais, sem sombra de dúvida, que eu tinha conseguido. Queria que eles vissem que a outra filha deles, a que não era médica, a que não era um milagre, tinha valor. Eu havia reservado a sala privativa nos fundos, um espaço com paredes de mogno escuro e uma longa e imponente mesa coberta com uma pesada toalha de linho dourado.
Eu pré-selecionei o melhor vinho. Mandei colocar um arranjo floral suntuoso como centro de mesa. Paguei por toda a noite adiantado. Não queria que meu pai fizesse uma única reclamação sobre o custo. Eu precisava que a noite fosse impecável. Meus convidados chegaram primeiro. Havia Daniel, meu mentor, elegante em um terno de carvão. Havia Sara, uma colega que passou inúmeras noites estudando comigo. Havia o professor Matos, um dos meus professores favoritos do programa de MBA. Todos me cumprimentaram com sorrisos calorosos e abraços entusiasmados. Camila, isso é incrível, disse Sara, com os olhos arregalados enquanto observava a sala. Você realmente caprichou. Você merece, disse Daniel, apertando meu ombro com firmeza. A melhor da turma. É uma conquista monumental. Eu sorri e, por um momento fugaz, senti uma genuína sensação de felicidade. Senti-me vista. Essas pessoas me respeitavam. Elas entendiam o trabalho que eu havia feito. Então, a porta rangeu ao se abrir e toda a atmosfera da sala mudou. Meus pais entraram. Meu pai, Ricardo, usava um terno que parecia um pouco gasto. Minha mãe, Helena, usava um vestido floral que ela reservava para casamentos de parentes distantes. Eles não sorriram. Seus olhares varreram a sala com um ar crítico, como se estivessem inspecionando um quarto de hotel em busca de poeira. Oi, mãe. Oi, pai. Eu disse, caminhando em direção a eles. Inclinei-me para abraçar minha mãe, mas ela virou a cabeça, oferecendo-me uma bochecha fria e rígida. Este lugar é muito escuro, ela disse afastando-se, e demoramos uma eternidade para encontrar estacionamento. O manobrista era completamente inútil. Desculpe por isso, eu disse, mas estou tão feliz que vocês estão aqui. Onde está Olivia? Onde está Olivia? Perguntou o professor Matos educadamente, sabendo da minha irmã por nossas conversas. Ela está trabalhando, minha mãe anunciou imediatamente, sua voz de repente animada. Ela pegou um turno extra no pronto-socorro. Ela é tão dedicada. Mal tem tempo para dormir, muito menos para jantar em restaurantes chiques. O jeito que ela disse restaurantes chiques fez parecer uma falha moral. Fez toda a minha celebração parecer frívola e egoísta. Todos nós nos sentamos. Os garçons começaram a servir o vinho. Meus colegas, abençoados sejam, tentaram puxar conversa. Então, seu Ricardo e dona Helena, disse Daniel, usando todo o seu charme. Vocês devem estar explodindo de orgulho da Camila. Estávamos justamente discutindo a tese final dela. Vai ser publicada em uma importante revista de negócios. Meu pai tomou um longo gole de seu vinho e franziu a testa. Revistas de negócios? Ele murmurou. As pessoas realmente leem isso? O sorriso de Daniel vacilou por uma fração de segundo. Bem, sim, em nosso campo é uma honra bastante prestigiosa. Que bom, disse minha mãe, passando manteiga meticulosamente em um pãozinho. Mas sabe, o orgulho de verdade vem de causar um impacto real. Olivia me ligou esta manhã. Ela salvou um homem que estava tendo um ataque cardíaco fulminante. Literalmente, o trouxe de volta da beira da morte. Agora isso é algo sobre o que vale a pena escrever. Um silêncio constrangedor desceu sobre a mesa. Claro, disse o professor Matos gentilmente, tentando amenizar a situação. A medicina é uma profissão maravilhosa. Mas o trabalho da Camila em economia estratégica ajuda as empresas a se manterem à tona. Salva os empregos das pessoas. Isso tem sua própria importância. Minha mãe soltou uma risadinha condescendente. Empregos, dinheiro, é tudo apenas empurrar papel, não é? Não é carne e osso. Não é salvar uma vida. Eu fiquei sentada ali, segurando o guardanapo de linho no meu colo com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Por favor, eu implorei silenciosamente. Só por uma noite. Apenas me deixe ter essa única coisa. Mãe, eu disse, forçando minha voz a permanecer firme. Podemos, por favor, focar na noite de hoje? Este é o meu jantar de formatura. Ela me olhou com uma inocência ampla e fingida. Eu estou focando, Camila. Só estou dizendo que precisamos manter as coisas em perspectiva. Você conseguiu um bom diploma. Isso é adorável.
Mas não vamos fingir que está no mesmo nível do que sua irmã faz. As entradas chegaram, mas meu apetite havia desaparecido completamente. Olhei para as vieiras lindamente arrumadas no meu prato e senti uma onda de náusea. Meus amigos estavam visivelmente desconfortáveis. Eles logo desistiram de tentar envolver meus pais na conversa e começaram a falar entre si em tons abafados. Eu podia sentir a pena deles irradiando em minha direção. Era um cobertor pesado e sufocante. Eles viram tudo. Eles viram a dinâmica que eu passei a vida inteira tentando esconder ou explicar. Eles viram que meus pais simplesmente não gostavam de mim. Tentei salvar a noite. Perguntei ao meu pai sobre seu jogo de golfe. Perguntei à minha mãe sobre seu clube de jardinagem. Eles me deram respostas monossilábicas e ríspidas. Eles continuavam olhando para os relógios. Espero que isso não termine muito tarde. Meu pai anunciou em voz alta. Temos uma longa viagem de volta e quero acordar cedo caso a Olivia ligue. A Olivia não vai ligar às 6 da manhã, pai. Eu disse, exasperada. Você não sabe disso, minha mãe retrucou. Ela pode precisar de nós. Ela depende de nós, ao contrário de você. Ela precisa do nosso apoio, ao contrário de mim, porque eu era forte, porque eu pagava minhas próprias contas, porque eu não ligava para eles chorando por atenção. Minha independência era um crime. Eles me puniam por isso. O jantar se arrastou. Os pratos principais foram servidos. O vinho fluiu. A tensão na sala ficou mais espessa, até parecer um peso físico no meu peito. Olhei para minha mãe do outro lado da mesa. Ela estava olhando para o celular, escondido sob a toalha de mesa. Ela estava mandando mensagens para Olivia. No meu jantar de formatura, ela estava mandando mensagens para minha irmã. Foi então que percebi que eu poderia ganhar um prêmio Nobel, e ela ainda estaria checando o celular por uma mensagem de sua filha favorita. Os garçons limparam nossos pratos. Era a hora do brinde, a parte da noite que eu estava tanto temendo quanto esperando. Daniel se levantou, batendo com um garfo em sua taça. A sala ficou em silêncio. Gostaria de dizer algumas palavras, Daniel começou. Ele olhou para mim com tanto calor genuíno que senti meus olhos começarem a marejar. Eu gerenciei muitas pessoas talentosas na minha carreira, mas nunca conheci ninguém com a tenacidade e a visão da Camila. Ela é a primeira a chegar no escritório e a última a sair. Ela lida com uma pressão imensa com uma graça incrível. Ela é brilhante, compassiva e absolutamente imparável. A Camila. Meus colegas entoaram em coro, erguendo suas taças. Olhei para meus pais. Eles estavam segurando suas taças de vinho, mas não as ergueram. Eles não beberam. Foi um belo discurso, meu pai disse, permanecendo sentado. Ele girou o vinho em sua taça, parecendo totalmente entediado. Muito entusiasmado. Foi a verdade, disse Daniel, sua voz um pouco mais afiada agora. Ele estava ficando com raiva por mim. Sua filha é notável. Meu pai zombou, um som curto e feio. Notável? Olha, ela é uma trabalhadora esforçada, nós sabemos disso. Ela sempre foi eficiente, mas não vamos nos empolgar. Ela não está salvando o mundo aqui. Ela está ajudando alguma corporação a espremer um lucro extra de 2%. Pai, eu disse, minha voz tremendo. Por favor. O quê? Ele me desafiou. Estou errado? Comparado a ser médica? Comparado às situações de vida ou morte que Olivia enfrenta todos os dias? Isso, ele gesticulou ao redor da sala opulenta. Isso é apenas vaidade. Isso é apenas você se exibindo. Senti um rubor quente subir pelo meu pescoço. Eu trabalhei por 4 anos por este diploma. Tive 3 empregos para pagar por ele. Estou orgulhosa disso. Por que vocês não podem simplesmente ficar felizes por mim? Por que você exige tanta atenção? Minha mãe exclamou de repente, batendo a mão na mesa. Os talheres chacoalharam e todos pularam. Helena, meu pai disse, mas não fez nenhum movimento para detê-la. Minha mãe virou sua fúria para mim. Seu rosto estava manchado e vermelho. Seus olhos eram duros como pedras. Você sempre tem que transformar tudo em um espetáculo, Camila. Olha em minhas notas.
Olhem minha promoção. Venham a este jantar ridiculamente caro. Você tem alguma ideia de como estamos cansados? Estamos preocupados até a morte com a Olivia. Ela está fazendo um trabalho real e importante. E você nos arrasta até São Paulo para cultuar no altar de você mesma. Eu não pedi para vocês me cultuarem, eu disse, levantando-me. Minhas pernas tremiam sob a mesa. Eu só pedi para vocês aparecerem. Eu só queria ter um jantar agradável com meus pais. Você é tão egoísta, minha mãe sibilou. Você sempre foi egoísta, fria e calculista. Você acha que seu dinheiro pode comprar amor? Você acha que essa comida chique te torna melhor que nós? Eu nunca disse isso, sussurrei, as palavras presas na minha garganta. Lágrimas ardiam nos meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Eu só queria que vocês me amassem. Amar você? Minha mãe riu. Foi um som cruel e oco, cheio de incredulidade. Nós te alimentamos, nós te vestimos, nós te demos um teto. Mas você é tão difícil de amar. A sala ficou em silêncio mortal. Meus amigos olhavam horrorizados. Os garçons no canto haviam parado de se mover. Minha mãe respirou fundo, se recompondo. Ela me olhou bem nos olhos. Ela queria me ferir. Ela queria vencer. Sinceramente, Camila, ela disse, sua voz agora perfeitamente clara e firme. Às vezes eu queria que você nunca tivesse nascido. Teria sido tudo muito mais simples para nós. As palavras ficaram suspensas no ar silencioso e pesado. Eu queria que você nunca tivesse nascido. Senti como se tivesse levado um soco no plexo solar. Todo o ar saiu do meu corpo. Olhei para meu pai, esperando que ele protestasse, que dissesse: Helena, isso foi longe demais. Mas ele não o fez. Ele apenas encarou a toalha de mesa, traçando um padrão com o dedo. Ele não negou. E essa foi a resposta. Essa era a verdade crua e feia da qual eu estava fugindo a vida inteira. Eles não apenas preferiam Olivia, eles ativamente se arrependiam da minha existência. Eu era um erro que eles vinham tolerando por 27 anos. O silêncio se estendeu. Pareceu uma eternidade. Olhei para Daniel. Ele parecia absolutamente furioso, pronto para pular sobre a mesa. Mas eu não estava mais furiosa. Eu estava apenas acabada. Algo dentro de mim se partiu. Foi o som de uma corrente grossa e enferrujada finalmente se quebrando. A necessidade desesperada de aprovação deles, a esperança de que um dia eles pudessem mudar, tudo simplesmente evaporou, desapareceu. Eu não gritei. Eu não joguei uma bebida. Eu simplesmente peguei minha bolsa. Alisei a frente do meu vestido novo. Olhei para minha mãe, cujo rosto ainda estava contorcido de raiva. Com licença, eu disse. Minha voz estava estranhamente calma, a voz de uma estranha. Virei-me e caminhei em direção à porta. Camila, Daniel chamou. Espere, onde você pensa que vai? Meu pai latiu. Ainda não terminamos aqui. Eu não parei, não olhei para trás. Saí da sala privativa. Atravessei a área principal do restaurante. O clique, clique, clique rítmico dos meus saltos no chão de madeira polida era o único som que eu ouvia. Parecia um relógio contando o fim da minha antiga vida. Ou talvez estivesse contando o início da minha nova. Empurrei as pesadas portas da frente do restaurante e saí para esta noite fria de São Paulo. Deixei-os lá com seu vinho caro e a sobremesa intocada. Deixei-os lá com a conta que eu já havia pago. Deixei-os lá com a filha perfeita deles, que nem sequer estava presente. E pela primeira vez na minha vida, eu fui embora sem nunca olhar para trás, para ver se eles me seguiriam. Saí do O Candelabro, e a pesada porta de vidro e ferro se fechou atrás de mim. Quando se fechou, abafou completamente os sons do restaurante. O tilintar de taças, o jazz suave, a conversa, tudo desapareceu. Lá fora, São Paulo estava em seu ritmo normal. Uma garoa fria e constante caía, cobrindo tudo com um brilho liso e cinzento. As luzes da rua sangravam pelo pavimento molhado em listras de ouro e vermelho. Eu não chamei um táxi. Não abri meu celular.
Apenas comecei a andar. Meu apartamento ficava a quase 5 quilômetros de distância. Eu estava usando saltos de 10 centímetros e um vestido de seda que estava rapidamente sendo arruinado. Eu não me importava. Eu precisava sentir algo real. Precisava da chuva fria na minha pele para provar que eu ainda estava acordada, que não tinha acabado de alucinar o pesadelo naquela mesa de jantar. Eu queria que você nunca tivesse nascido. As palavras ecoavam na minha cabeça, um loop implacável. Passei por turistas amontoados sob guarda-chuvas. Passei por um ponto de ônibus onde as pessoas tremiam de frio. Elas me encaravam, uma mulher em um vestido de festa, andando sozinha na chuva, com o cabelo colado no rosto. Provavelmente pensaram que eu estava bêbada ou tendo um colapso. Eu não estava tendo um colapso. Eu estava tendo uma revelação. Eu estava vendo com clareza perfeita e dolorosa pela primeira vez em 27 anos. Meus pés começaram a criar bolhas. O frio úmido se infiltrou nos meus ossos, mas eu continuei andando. A cada passo, eu repassava minha vida. Pensei na fita de primeiro lugar da feira de ciências. Pensei em todos os natais que passei limpando papel de presente, enquanto Olivia brincava com sua montanha de presentes. Pensei nas contas do financiamento estudantil que paguei sozinha. Pensei na vez em que meu carro quebrou e meu pai me disse para dar jeito, apenas 1 hora antes de levar Olivia ao shopping. Eu passei minha existência inteira tentando encher um balde que tinha um buraco enorme no fundo. Não importava quanto amor, esforço ou sucesso eu despejasse nele, ele foi projetado para permanecer vazio. Eles eram incapazes de me amar. E esta noite, minha mãe finalmente me disse o porquê. Eu não era a filha deles. Eu era a obrigação deles. Finalmente cheguei ao meu prédio. O porteiro, Henrique, olhou para mim com alarme. Dona Camila, a senhora está bem? Está encharcada até os ossos, ele exclamou, correndo para segurar a porta para mim. Estou bem, Henrique, eu disse, minha voz soando distante até para meus próprios ouvidos. Só fui dar uma longa caminhada. Neste tempo? É purificador, eu disse, um pensamento estranho de se ter. Subi no elevador, ouvindo o zumbido silencioso da maquinaria. Destranquei minha porta e entrei no meu santuário. Estava quieto, estava limpo. Eu escolhi esses móveis. Eu pagava este aluguel. Este espaço pertencia a mim e somente a mim. Tirei meus saltos arruinados e caminhei para a cozinha sem acender as luzes. Servi-me de um copo alto de água. Minhas mãos tremiam, não de frio, mas de pura adrenalina. Olhei para o meu notebook na ilha da cozinha. Eu tinha uma escolha. Poderia rastejar para a cama, chorar até dormir e acordar amanhã esperando por um pedido de desculpas que nunca viria. Poderia ligar para eles, implorando perdão por ter saído. Era o que a antiga Camila teria feito. Mas a antiga Camila havia morrido naquela mesa. Abri o notebook. A tela lançou um brilho azul e frio no quarto escuro. Entrei no portal do meu banco online. Naveguei até a aba de transferências agendadas. Era uma longa lista. Eu havia automatizado tudo para facilitar, para não ter que pensar no fato de que estava financiando 2 residências separadas, a minha e a deles. Rolei a lista. Transferência para Ricardo e Helena, 2.500. Descrição. Ajuda com a hipoteca. Eles me disseram há 2 anos que estavam com dificuldades para manter a casa na Alameda das Acácias. Eu intervi sem pensar 2 vezes. Transferência para Olivia, 1.800. Descrição. Ajuda com o aluguel. Mamãe disse que Olivia não poderia se concentrar nos estudos de medicina se tivesse que se preocupar com um emprego de meio período, então eu pagava pelo apartamento dela. Transferência para a seguradora, R$350. Descrição. Seguro do carro da Olivia. Eu estava pagando pelo carro que ela usava para ir a festas. Transferência para essa operadora de celular, 400. Descrição. Plano família. Eu pagava a conta de celular de nós 4. Olhei para os números na tela.
Totalizava mais de R$ 5.000 por mês. Era dinheiro que eu poderia estar usando para dar entrada na minha própria casa. Dinheiro que eu poderia estar investindo. Dinheiro que eu poderia ter usado para ver o mundo. Em vez disso, eu o estava usando para alugar um lugar em uma mesa onde eu nem era desejada. Passei o cursor sobre o primeiro item da lista: o pagamento da hipoteca. Meu dedo tremia sobre o trackpad. Uma voz na minha cabeça, a voz da minha mãe, gritava: "Você não pode fazer isso! Somos uma família! Você nos deve isso!" "Eu não devo a minha vida a vocês", sussurrei para o apartamento vazio. "Eu não lhes devo pelo privilégio de ter nascido." Cliquei em cancelar. Uma caixa de diálogo apareceu. "Tem certeza de que deseja cancelar este pagamento recorrente?" Cliquei em sim. Um a menos. Passei para o aluguel da Olivia. Clique. Cancelar. Confirmar. O seguro do carro da Olivia. Clique. Cancelar. Confirmar. O plano de celular da família. Clique. Cancelar. Confirmar. Percorri a lista com precisão fria e cirúrgica. Cancelei a conta da Netflix que eles usavam. Cancelei a assinatura do Amazon Prime que eles compartilhavam. Removi as informações do meu cartão de crédito da conta do iFood deles. Levou menos de 10 minutos. Em 10 minutos, desmontei sistematicamente toda a estrutura financeira que construí para apoiá-los nos últimos 5 anos. Quando a tela finalmente exibiu nenhuma transferência agendada, recostei-me na cadeira. Esperei sentir uma pontada de culpa. Esperei o pânico se instalar. Nunca veio. Em vez disso, senti-me mais leve. Senti como se tivesse acabado de tirar dos ombros uma mochila de 20 quilos cheia de pedras que eu carregava desde criança. Meu peito se expandiu. Respirei fundo, de forma trêmula, e o ar realmente parecia doce. Fechei o notebook, então peguei meu celular. Eu tinha 17 chamadas perdidas, 8 da minha mãe, 5 do meu pai, 4 da Olivia. Não ouvi um único recado de voz. Não li uma única mensagem. Fui aos meus contatos. Selecionei mãe. Rolei até o final da tela. Bloquear chamador. Selecionei pai. Bloquear chamador. Selecionei Olivia. Bloquear chamador. Coloquei o celular no balcão. Estava feito. Fui ao banheiro e liguei o chuveiro, o mais quente que pude suportar. Tirei o vestido frio e úmido e entrei sob a água fumegante. Esfreguei minha pele até ficar vermelha, lavando a chuva, o restaurante e a rejeição. Chorei então. Mas não eram lágrimas de fraqueza ou tristeza. Eram lágrimas de luto. Eu estava de luto pela morte da família que sempre quis, abandonando o membro fantasma da esperança de que eles um dia mudariam. Saí do chuveiro, vesti um pijama quente e macio e me deitei na cama. Os lençóis estavam frescos e crispados. O apartamento estava completamente silencioso. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava esperando por um telefonema. Não estava preocupada se tinha feito o suficiente para agradá-los. Eu era apenas eu, sozinha sim, mas livre. E dormi mais profundamente do que em anos. Na manhã seguinte, fui acordada pelo som do meu interfone. Olhei para o relógio. Eram 9h30 da manhã de um sábado. Fui até o interfone na parede. "Quem é?" "É o Daniel." A voz chiou pelo alto-falante. "Eu trago pão na chapa e café. Não me mande embora." Abri a porta do prédio para ele. 1 minuto depois, Daniel estava na minha porta, segurando uma grande sacola de papel de uma padaria local e 2 cafés fumegantes. Ele parecia exausto, como se também não tivesse dormido bem. "Fiquei preocupado", ele disse simplesmente enquanto passava por mim para a cozinha. "Você saiu de lá como um fantasma. Pensei que você poderia ter... não sei, dirigido até a represa Guarapiranga. Eu fiz algo drástico", eu disse, pegando um dos cafés dele. Eu os cortei, completamente. Daniel congelou, com um pão de queijo a meio caminho de sair da sacola. Ele me encarou, com os olhos arregalados. "Você quer dizer..." "Eu parei todo o dinheiro. Bloqueei todos os números deles." "Acabou, Daniel."
Ele soltou um suspiro longo e lento e afundou no meu sofá. Graças a Deus, ele disse. Eu queria te dizer para fazer isso há anos, mas sabia que você tinha que chegar lá por conta própria. Eles me disseram que gostariam que eu não tivesse nascido. Eu disse, sentando-me à sua frente. Dizer as palavras em voz alta na luz brilhante da manhã as tornava ainda mais monstruosas. Minha própria mãe. Ela é uma narcisista, Camila. Eles são um sistema tóxico, Daniel disse com firmeza. Você era o único órgão saudável em um corpo doente e eles estavam te matando. Tomamos nosso café da manhã em um silêncio confortável. Daniel não me pressionou a falar. Ele apenas ficou ali, sendo um amigo, sendo a família que eu escolhi. Então, e agora? Ele perguntou eventualmente. Agora, eu disse, olhando pela minha janela para o horizonte de São Paulo, eu trabalho. Eu arrebento neste projeto. Eu me torno a pessoa que sempre deveria ter sido antes de me distrair, tanto tentando ganhar um jogo impossível. As semanas seguintes foram estranhas. Comecei a chamá-lo de o grande silêncio. Todos os dias, eu meio que esperava que a polícia aparecesse para uma verificação de bem-estar. Eu esperava uma carta cheia de culpa pelo correio. Eu esperava que meu pai estivesse me esperando no saguão do meu prédio comercial. Mas não havia nada. O silêncio do lado deles era ensurdecedor, mas também profundamente revelador. Provou que sem o meu dinheiro, sem o meu esforço constante, não havia relacionamento. Eu estava segurando uma ponte sozinha e no momento em que soltei, ela desabou no rio. Doeu, é claro. Havia noites em que eu encarava meu celular, com o polegar pairando sobre o botão desbloquear, apenas para ver se eles haviam tentado entrar em contato. Mas eu nunca o fiz. Canalizei toda essa energia ansiosa para o meu trabalho. Eu estava liderando um grande projeto de logística de cadeia de suprimentos para um enorme cliente de tecnologia. Antes, eu teria duvidado de cada decisão. Teria me preocupado em ser muito assertiva, em parecer muito ambiciosa. Teria ouvido a voz do meu pai na minha cabeça, me avisando para não me exibir. Mas com essa voz desaparecida, tornei-me destemida. Reestruturei completamente o modelo proposto. Apresentei estratégias ousadas e agressivas. Argumentei meus pontos na sala de reuniões com uma confiança recém-descoberta, que surpreendeu até a mim mesma. A Camila está com tudo ultimamente, ouvi um vice-presidente comentar um dia enquanto passava por seu escritório. Eu ficava até tarde, não porque estava evitando meu apartamento vazio, mas porque eu genuinamente amava o trabalho. Eu estava construindo algo real. Uma noite decidi escrever um artigo. Não era para um cliente, era apenas para mim. Eu queria escrever sobre a interseção entre resiliência emocional e estratégia corporativa. Queria escrever sobre como a inteligência emocional é muitas vezes mais valiosa do que dados brutos. Escrevi sobre a falácia do custo irrecuperável, a ideia de que você não deve continuar despejando recursos em um projeto falido apenas porque já investiu nele. Você tem que saber quando cortar suas perdas e ir embora. Percebi que estava escrevendo sobre minha família. Digitei por 3 noites seguidas, derramando meu coração na página, mas mascarando-o na linguagem da teoria de negócios. Intitulei-o A Arquitetura do Abandono, sabendo quando desinvestir. Enviei para a revista Negócio CIA por impulso. Não esperava uma resposta. 2 dias depois, a editora-chefe me ligou pessoalmente. Senhorita Mendes, ela disse, sua voz vibrando de excitação. Este artigo é extraordinário. É cru, é honesto e é exatamente o que nossos leitores precisam ouvir agora. Queremos publicá-lo como nossa próxima matéria de capa. A capa? Gaguejei. Sim, e gostaríamos de fazer um perfil completo sobre você. A estrela em ascensão das finanças paulistanas. Desliguei o telefone e apenas sentei na minha cadeira de escritório, girando lentamente para olhar a vista incrível. A ponte estaiada se destacava no horizonte. Eu tinha conseguido. Eu havia alcançado esse enorme reconhecimento público.
E o primeiro pensamento que surgiu na minha cabeça não foi: tenho que contar para minha mãe. O pensamento foi: eu fiz isso. Saí naquele fim de semana e comprei um casaco novo para mim. Era um trench coat clássico de cor camelo, caro e perfeitamente ajustado. Olhei para mim mesma no espelho da loja de departamentos. A mulher que me olhava de volta não parecia mais uma personagem de fundo. Ela parecia a protagonista de sua própria história. Comecei a dormir a noite toda. O nó perpétuo de ansiedade no meu estômago finalmente se desfez. Minha pele melhorou. Fiz novos amigos. Fui a galerias de arte com a Sara. Comecei a fazer trilhas nos fins de semana em vez de ficar sentada ao lado do meu celular. Eu estava me curando. Eu estava construindo tecido cicatricial sobre a ferida. Eu pensei que estava segura. Pensei que eles tinham desistido. Pensei que eles tinham aceitado a nova realidade. Mas eu havia esquecido uma coisa fundamental sobre minha família. Eles não se importavam comigo, mas se importavam absolutamente com o que eu fornecia. E quando o dinheiro acaba, pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Fazia quase 6 semanas desde o jantar. Eu estava em casa em uma noite de terça-feira, cozinhando para mim, picando legumes e ouvindo um podcast. Eu estava em paz. Então, houve uma batida na porta. Não um toque do interfone do saguão, mas uma batida forte e insistente, diretamente na porta do meu apartamento. Eu congelei. Henrique, o porteiro, sempre anunciava os visitantes. Ninguém poderia chegar ao meu andar sem um chaveiro eletrônico ou ser autorizado a entrar. Pousei a faca. Caminhei até a porta e olhei pelo olho mágico. A luz do corredor estava fraca, mas reconheci a silhueta imediatamente. A postura, o casaco. Era minha mãe. E de pé atrás dela, parecendo impaciente e zangado, estava meu pai. Meu coração começou a martelar contra minhas costelas. Eles me encontraram. Devem ter entrado de carona com alguém no prédio, burlando a segurança. Eles estavam aqui. Encostei minha testa na madeira fria da porta. Este era o verdadeiro teste. O silêncio tinha sido fácil, a distância tinha sido fácil, mas enfrentá-los novamente, enfrentar as pessoas que me quebraram? Respirei fundo. Imaginei aquele botão de cancelar na minha mente. Destranquei a fechadura. Clique. Eu não era mais a garota que sentava chorando na mesa de jantar. Eu era a mulher que foi embora na chuva. Abri a porta, mas não me afastei. Fiquei firmemente na entrada, bloqueando o acesso ao meu apartamento. Minha mãe, Helena, me olhou de cima a baixo. Ela não parecia feliz ou aliviada em me ver. Parecia irritada, como se eu fosse uma subordinada atrasada para uma reunião. Meu pai, Ricardo, estava atrás dela, o rosto corado e inchado. "Bem", disse minha mãe bruscamente, "você vai nos deixar entrar? Está frio aqui fora." "Olá, mãe." "Olá, pai", eu disse. Minha voz estava estranhamente calma. Surpreendeu até a mim. Meu coração estava batendo forte, mas minha voz era uma linha reta. "O que vocês estão fazendo aqui?" "Precisamos conversar, Camila." Meu pai resmungou. "Agora." "Você bloqueou nossos números", acusou minha mãe, a voz pingando indignação. "Você tem ideia de como isso é infantil? Estamos tentando falar com você há semanas." "Eu sei", eu disse. "Eu vi as chamadas perdidas. Então por que você não atendeu?" Ela exigiu. Ela tentou passar por mim, supondo que eu instintivamente sairia do caminho dela. Era assim que sempre funcionava. Ela empurrava e eu cedia. Mas eu não me movi. Plantei meus pés. "Eu não atendi porque não tinha nada a dizer a vocês." Ela parou, chocada. Olhou para meu pai. "Ricardo, você está ouvindo isso?" "Camila, saia da frente", meu pai retrucou. "Não vamos ter essa conversa no corredor. Não vamos tê-la aqui dentro também", eu disse. "O que quer que vocês precisem dizer, podem dizer aqui mesmo." Minha mãe soltou um suspiro agudo e exasperado e agarrou sua bolsa. "Tudo bem. Se você quer lavar nossa roupa suja na frente dos seus vizinhos, a decisão é sua. Viemos porque há uma crise financeira." Eu quase ri. Claro,
Não era sentimos sua falta. Não era nos desculpe. Era dinheiro. Era sempre sobre dinheiro. Que crise? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A mensalidade da Olivia está atrasada, disse minha mãe, a voz subindo de pânico, e o pagamento da hipoteca voltou. O banco nos enviou uma carta formal, Camila, um aviso de execução hipotecária. Eles disseram que estamos com 30 dias de atraso. E? Perguntei. Meu pai deu um passo à frente, os olhos se estreitando. E é você quem cuida disso. Você programou esses pagamentos. Você os cancelou sem nos dizer uma palavra. Você colocou esta família em perigo. Eu não os coloquei em perigo. Corrigiu calmamente. Eu apenas parei de resgatá-los. A Olivia está arrasada. Minha mãe gritou. Ela me ligou soluçando. Ela não pode se inscrever para a próxima rotação clínica até que o saldo seja pago. Ela pode ser expulsa do programa, Camila. O sonho inteiro dela está em risco. Como você pode ser tão cruel? E aí estava. A reviravolta clássica. Eu era a cruel. Eles me disseram na minha cara que gostariam que eu não existisse, mas eu era a vilã por fechar a torneira do dinheiro. Vocês querem dinheiro? Afirmei categoricamente. Não era uma pergunta. Queremos que você faça a sua parte, disse minha mãe. Somos uma família. Famílias devem se ajudar. Eu olhei para eles. Quer dizer, eu realmente olhei para eles. Despidos do medo e da obrigação que sempre nublaram minha visão, eles pareciam menores, mais patéticos. Apenas duas pessoas egoístas que prepararam uma filha para ser um pônei de exibição e a outra para ser um cavalo de carga. Eu me lembro da última vez que estivemos todos juntos. Eu disse suavemente. Lembro-me muito claramente. Estávamos no jantar. Um jantar que eu paguei. E você me disse algo. Minha mãe acenou com a mão com desdém. Ah, pare com isso. Você vai guardar rancor por causa de uma pequena frase. Estávamos estressados. Você estava sendo excessivamente dramática. Você disse, eu queria que você nunca tivesse nascido. Repeti, as palavras como pedras na minha boca. Meu pai gemeu. Estávamos com raiva, Camila. Você sabe como sua mãe fica. Você a provocou, se exibindo com aquele jantar chique, fazendo seu chefe fazer aqueles discursos. Você nos fez sentir pequenos. Eu os fiz sentir pequenos? Perguntei, incrédula. Por obter meu mestrado? Sim, ele gritou. Por agir como se fosse melhor que nós. Por agir como se fosse melhor que a Olivia. Eu nunca pensei que fosse melhor, eu disse. Eu só queria ser igual. Bem, você não está sendo igual agora, minha mãe retrucou. Agora você está sendo uma criança mesquinha e vingativa. Olivia precisa de R$10.000 para a mensalidade até sexta-feira. Nós precisamos de 5.000 para a hipoteca. Faça um cheque para nós, Camila. Conserte essa bagunça que você fez e todos podemos voltar ao normal. Normal? Normal era eu sendo sua faxineira invisível e seu caixa eletrônico pessoal. Normal era eu comprando o afeto deles e recebendo apenas o desprezo em troca. Olhei para o rosto expectante da minha mãe. Ela genuinamente pensava que isso funcionaria. Ela pensava que poderia aparecer, me insultar, exigir dinheiro, e eu desmoronaria, desesperada por uma migalha de sua aprovação. Mas essa parte desesperada de mim estava morta e enterrada. Não, eu disse. A palavra ficou suspensa no ar do corredor. Simples, limpa, final. O que você acabou de dizer? Minha mãe sussurrou, os olhos se arregalando. Eu disse não. O rosto da minha mãe passou de pálido para um vermelho profundo e manchado. Você não pode dizer não para nós. Nós somos seus pais. Eu estou ciente disso, eu disse, e é a única razão pela qual não chamei a segurança. Você nos deve! Meu pai berrou, a voz ecoando pelo corredor. A porta de um vizinho se abriu uma fresta e depois se fechou rapidamente. Nós te criamos, nós te alimentamos, nós te demos um teto. Vocês fizeram o que a lei exigia, eu disse, minha voz de aço. Vocês me alimentaram porque tinham que fazer. Vocês me abrigaram porque tinham que fazer.
Isso não é amor, pai. Isso é manutenção básica. E eu já paguei por essa manutenção 10 vezes mais. Paguei a dívida do cartão de crédito de vocês. Paguei pelo telhado novo. Paguei pelo carro da Olivia. Isso é só dinheiro. Minha mãe cuspiu. Isso não se compara ao amor e apoio que te demos. Que amor? Perguntei, minha voz baixa, mas cortante. O amor onde vocês ignoraram minha maior conquista para colocar um curativo no cotovelo da Olivia? O amor onde vocês me disseram que toda a minha carreira era sem sentido? O amor onde você disse a uma sala cheia de meus colegas que se arrependia do meu nascimento? Você está distorcendo tudo! Minha mãe gritou, o corpo tremendo de raiva. Você é uma filha horrivelmente ingrata. Você vai arruinar a vida da sua irmã só para nos contrariar. Ela salva vidas, Camila. Ela importa. Eu também importo, eu disse. Pareceu poderoso dizer isso. Eu importo. Meus sentimentos importam. Meu trabalho importa. E meu dinheiro importa. E eu cansei de gastar qualquer parte dele com pessoas que me desprezam. Os olhos da minha mãe se estreitaram em fendas. Ela deu um passo à frente, bem na soleira do meu apartamento. Se você não nos ajudar, ela sibilou, você não é mais minha filha. Eu sorri. Não foi um sorriso feliz, foi um sorriso triste, cansado e final. Mãe, eu disse, você deixou isso perfeitamente claro há muito tempo. Eu só estou finalmente concordando com você. Ela recuou como se eu a tivesse esbofeteado. Você vai se arrepender disso, ela ameaçou. Quando estiver velha e sozinha, vai desejar ainda ter uma família. Você vai voltar rastejando. Acho que não, eu disse. A Olivia será uma cirurgiã famosa. Meu pai gritou. E você não será ninguém. Vamos te tirar do testamento. Nunca mais falaremos com você. Isso é uma promessa? Perguntei. Eles me encararam, seus rostos máscaras de puro ódio. Era um olhar que eu costumava ter pesadelos. Agora parecia apenas patético. Vou fechar a porta agora, eu disse. Não se atreva, minha mãe começou. Eu vou, eu disse. Olhei para eles uma última vez, memorizando seus rostos zangados e desesperados. Não porque eu quisesse me lembrar deles, mas porque eu queria me lembrar deste momento da minha própria libertação. Se vocês tivessem vindo aqui para se desculpar, eu disse, eu teria ouvido, teria feito café. Poderíamos ter conversado, mas vocês não vieram por mim, vocês vieram pela minha carteira. Vocês vieram para tirar. Camila, meu pai começou. Adeus, Ricardo. Adeus, Helena, eu disse. Não os chamei de mãe e pai. Eles haviam perdido esses títulos. Dei um passo para trás e segurei a porta. Sua vadia egoísta! Minha mãe gritou. Bati a porta com força. Girei a fechadura. Clique. Deslizei a corrente de segurança no lugar. Slide. Fiquei ali, no silêncio repentino do meu apartamento. Eu podia ouvi-los do outro lado. Meu pai estava batendo na madeira com o punho. Minha mãe estava gritando uma torrente de insultos vis, coisas projetadas para me destruir. Você é feia por dentro. Ninguém nunca vai te amar de verdade. Você foi um erro. Encostei minhas costas na madeira maciça da porta. Eu podia sentir as vibrações do punho dele, mas eles não podiam entrar. Eu estava segura. Deslizei pela porta até sentar no chão, abraçando meus joelhos. Ouvi as batidas até que finalmente pararam. Ouvi seus passos raivosos se afastando pelo corredor. Ouvi o elevador apitar. Então, silêncio. Fiquei sentada ali por um longo tempo. Esperei a culpa chegar. Procurei em meu coração por ela, mas não estava lá. Em vez disso, havia uma sensação estranha e quente se espalhando pelo meu peito. Era orgulho. Eu me protegi. Eu finalmente defendi a garotinha que costumava prender seus prêmios em um quadro de cortiça em um quarto vazio. Eu defendi a mulher que trabalhei tanto para me tornar. Eu não era mais uma vítima. Eu estava livre. Dias se transformaram em semanas e semanas em meses.
As primeiras semanas foram estranhamente silenciosas. Mantive seus números bloqueados. Informei ao Henrique na portaria que, se meus pais voltassem, ele estava autorizado a chamar a polícia. Eles nunca mais voltaram. Ouvi por um conhecido em comum que Olivia teve que tirar um semestre de folga da faculdade de medicina para trabalhar em 2 empregos e economizar dinheiro. Ouvi dizer que meus pais tiveram que vender a casa na Alameda das Acácias e se mudar para um pequeno apartamento porque não podiam pagar a hipoteca sem a minha ajuda. Quando ouvi essa notícia, não senti alegria, não fui vingativa, mas também não senti tristeza. Senti nada. Era apenas um fato. Ações têm consequências. Por anos, eu fui o guarda-chuva humano deles, protegendo-os das tempestades de sua própria autoria. Agora, eles estavam na chuva e eu não estava mais lá para mantê-los secos. Minha vida, por outro lado, começou a florescer. O artigo que escrevi para Cia Negócios se viralizou. Foi compartilhado dezenas de milhares de vezes online. Recebi e-mails de estranhos de todo o país. Um e-mail, em particular, se destacou. Era de um jovem no Rio Grande do Sul, Cara Camila. Ele escreveu: "Li seu artigo sobre desinvestimento. Sei que você estava escrevendo sobre negócios, mas parecia que estava escrevendo sobre a minha vida. Não falo com meu pai abusivo há 3 anos e me sinto culpado por isso todos os dias. Mas ler suas palavras me fez perceber que não sou um filho ruim por ter ido embora. Sou um sobrevivente. Obrigado por me dar permissão para me escolher." Imprimi aquele e-mail e o prendi na parede acima da minha mesa. Recebi uma grande promoção no trabalho. Daniel me levou para tomar uns drinks comemorativos. A nova diretora de estratégia, ele brindou, os olhos brilhando. "A liberdade", respondi, batendo meu copo no dele. Comecei a namorar novamente. Conheci um homem chamado Heitor. Ele era um designer gráfico gentil e engraçado. Em nosso 3º encontro, contei a ele sobre minha família. Não amenizei, não senti vergonha. Não falo mais com eles. Eu disse simplesmente. Eles eram tóxicos, então eu me afastei. Heitor estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. "Isso deve ter sido uma das coisas mais difíceis que você já teve que fazer", ele disse. "Tenho muito respeito por essa força." Ele não me julgou. Ele não perguntou: "Mas eles são seus pais, não são?" Ele apenas viu minha resiliência. Uma noite, no final do outono, eu estava na varanda do meu apartamento. O ar estava fresco e trazia o leve cheiro da cidade após a chuva. As luzes da cidade cintilavam abaixo de mim como um tapete de estrelas caídas. Os carros se moviam como joias lentas e brilhantes pelas avenidas escuras. Eu tinha uma taça de vinho tinto na mão e estava enrolada em um suéter grosso e confortável. Meu celular estava lá dentro, silencioso. Pensei na garota que eu era. A garota que polia uma fita barata de feira de ciências, esperando que fosse o suficiente. A garota que comia seu jantar em silêncio, tentando se tornar invisível. A garota que preenchia cheque após cheque, tentando comprar um afeto que nunca esteve à venda. Ela parecia uma pessoa diferente agora, alguém que eu conhecia há muito, muito tempo. Às vezes, eu sentia falta de ter uma família. Ou melhor, eu sentia falta da ideia de uma família. Sentia falta da versão de filme onde todos se reúnem para o Natal e riem e se sentem amados. Mas percebi que eu havia construído minha própria família. Eu tinha Daniel, eu tinha Sara, eu tinha Heitor, eu tinha os leitores que se viam em minhas palavras. E o mais importante, eu finalmente tinha a mim mesma. Tomei um gole de vinho e olhei para o pedaço de lua no céu. "Eu queria que você nunca tivesse nascido", minha mãe havia dito. Eu sorri com a lembrança. As palavras haviam perdido seu poder. Elas não tinham mais nenhuma picada, eram apenas ruído. "Ainda bem que eu nasci", sussurrei para o céu noturno. "Ainda bem que eu nasci, porque pude experimentar essa paz silenciosa. Pude experimentar a sensação do vento no meu rosto, a profunda satisfação do trabalho do qual me orgulhava. Pude experimentar a alegria de acordar em uma casa onde ninguém gritava, onde ninguém exigia,
onde ninguém nunca me fazia sentir pequena. Eu tinha atravessado o fogo e saído do outro lado. Eu não era cinzas, eu era aço forjado. Talvez eu nunca tenha sido a filha que eles queriam. Eles queriam uma serva. Eles queriam um espelho para refletir suas próprias escolhas de volta para eles de uma forma lisonjeira. Eles queriam um banco. Eu não era nenhuma dessas coisas. Talvez eu não tenha sido a filha que eles queriam. Eu disse em voz alta, minha voz forte e clara, na noite silenciosa. Mas eu me tornei a mulher que eu precisava. E isso era mais do que suficiente. Fim da história.